Olá, pessoal, muito boa noite. Renata, Carol, Selmo. Ari pediu para participar, eu estou seguindo aqui. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, vocês que estão entrando, clica no coraçãozinho para que mais pessoas, né, possam entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana, é um conteúdo relevante. E clica nessa setinha, encaminha para outras pessoas para que possam também ter acesso a esse conteúdo, tá bem? Bom, gente, hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente. Nós vamos ter um convidado super especial. Vou aguardar ele entrar. Então, será um formato também diferenciado, né? Os convidados, tanto a Ari quanto o Selmo, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho os dois também. Então, eles vão fazer perguntas entre si, tá? Vamos falar do software ERP, vão conceituar esse software, vão mostrar a maneira de como ele pode ser introduzido, né? Como pode ser trabalhado nas empresas, tá bom? Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem enviar para a gente aqui mesmo no comentário, ou se preferirem, tem o nosso WhatsApp, tem pelo nosso direct também, tá bom? Aguardar mais um pouquinho, o Selmo solicitar aqui, para a gente dar início. Pessoal, quem está chegando, curte a gente, clica no coraçãozinho ao lado. O Selmo chegou. Aguarda ele solicitar aqui. Selmo, a solicitação não chegou. Você pode enviar novamente? Só um minutinho, gente. Prontinho. Olá, Selmo, boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite a sua audiência. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu havia falado já com quem está com a gente que será uma live bem diferente, bem especial. Será também, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferenciada no formato, né? As perguntas, toda a explicação, toda a dinâmica das perguntas, para explicar tanto o conceito quanto a administração, né, do software ERP, será feita entre vocês dois, tá bem? Então, assim, eu vou falar um pouco, bem breve, né, para apresentar a vocês. O Arivaldo Brito, muita gente também já conhece, né? Ele é um querido amigo, administrador, especialista em tecnologia da informação, em recursos humanos, gestão estratégica, mestre em administração acadêmica, atua como docente, empreendedor, consultor empresarial. Né? E a gente tem aí mais de 20 anos de atuação no mercado, como consultor de tecnologia da informação e gestor de processos e planejamento. Bom, gente, o Selmo Mariano, muita gente já conhece também, tá? Então, ele é um administrador, empreendedor, tem MBA em gestão empresarial, técnico em contabilidade, capacitação técnica pela IDM, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Escola Técnica Federal de Sergipe,
Bom, são mais de 25 anos também atuando na área, certo? Então, assim, é um nome bem respeitado, bem conceituado no estado de Sergipe e veio para fazer parte aqui da nossa noite para nos prestigiar com a sua presença e com tudo que ele vai trazer para a gente com esse conteúdo super rico, tá bem? Então, assim, eu não vou me adiantar muito mais, vou deixar agora o Selma e o Ari, eles conduzirem para apresentar para vocês toda a dinâmica de como é esse software, certo? Torno a dizer para vocês mais uma vez, toca nessa setinha ao lado, encaminha para mais pessoas, para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo, tá bem? Bom, gente, podem começar com vocês. Bom, olá pessoal, para mim é um prazer enorme, né? Vocês já estão aqui me vendo algumas vezes em outras lives, mas essa tem um toque especial porque tem um grande amigo, parceiro, convidado ali, já de projetos, temos compartilhado aí projetos de consultoria também voltado à área de RP. E o Selmo é uma pessoa ao qual eu já tenho um relacionamento de mais de 12 anos, né? De uma parceria por conta de projetos que demos início, projetos de sucesso, obviamente. E aí nós trouxemos justamente esse contexto porque é um assunto que nós discutimos em faculdades, nos ambientes corporativos, e ainda restam muitas dúvidas para algumas pessoas, principalmente não só ligada à área de tecnologia da informação, mas também à área de administração, já que são duas áreas que caminham juntas para prover, inclusive, soluções corporativas e empresariais, e não seria diferente, né, tratar de uma solução ao qual nós chamamos de RP, que hoje vocês vão, inclusive, entender alguns conceitos, e, além desses conceitos, a aplicabilidade, porque o mais interessante desse processo, inclusive, foi o estímulo que nós tivemos aqui, foi trazer informação, conhecimento, acerca, inclusive, de uma tecnologia que é tão aderente aos ambientes. E aí a gente vai estar discutindo todos os pontos que seriam, digamos assim, inerentes, relacionados ao negócio, e mais do que nunca, porque o assunto aqui é tratar de gestão. Então, meu amigo Selmo, seja bem-vindo, né? Eu quero saudar também aí alguns participantes, já vi Jonas, né? Grande Jonas, alunos, né? Dri está aí também, algumas pessoas que estão prestigiando, Renata, Paulinha chegando aí também. Gente, eu estou muito feliz por vocês estarem presentes. E aí, Selmo, a bomba eu vou começar jogando para você, cara. Você não fique muito contido para me responder. Até porque, Selmo, o que seria hoje, por exemplo, a ideia de contextualizar um conceito de RP? O que a gente usa, na verdade, pode entender de fato, né? Porque eu já falo isso muitas vezes em sala de aula, para alguns gestores, mas trazendo uma visão também de uma outra pessoa, inclusive com o seu gabarito, seria bastante pertinente discorrer um pouco acerca do que é de fato um RP. Então, o palco aí está com você e a gente vai estar fazendo esse bate-bola aí. Ari, muito obrigado novamente a você e a Cláudia e a sua audiência por vocês me receberem tão bem aqui. Eu não posso começar a responder a sua pergunta sem dizer primeiro que eu estou muito feliz essa noite em poder estar com vocês. Para mim é uma grande honra estar com dois diletos amigos aqui, dividindo esse espaço no qual a gente deseja compartilhar conhecimento, né? E se compartilhar conhecimento já é bom, com amigos melhor ainda, né? Eu não sei qual é a expectativa da tua audiência, mas a minha expectativa hoje é me divertir com todos aqui, né? E a gente transformar esse ambiente aqui o mais leve possível para tratar de um assunto que ele é tão complexo, né, Ari? Escolher um software de gestão para uma empresa é algo muito complexo. E ele é complexo tanto para quem compra quanto para quem vende, né? E aí, a nossa intenção é poder compartilhar o máximo. A gente sabe que o nosso time aqui é um time pequeno para poder discorrer sobre um assunto que é tão vasto, tão grande, né? A gente precisaria aqui, no mínimo, aqui umas 10 horas para a gente poder falar tudo sobre esse universo. Mas como nós não temos, nós vamos tentar
condensar um pouco mais as informações para que a gente atinja a sua audiência da melhor forma possível, tá? Mas respondendo a sua pergunta, o RP ele veio originário de outras subsiglas, de outras sopinhas de letras que nasceram lá no passado, né? Que era o MRP, MRP2, sistemas integrados. E hoje, há quase 25, quase 30 anos hoje, esses grandes softwares se concentram numa terminologia chamada RP, que nada mais é, trazendo do inglês, é o Enterprise Resource Planning, tentando abrasileirar planejamento de recursos empresariais, né? Esse é um tema, o RP é um tópico muito difundido ainda dentro do ambiente de negócio, dentro do ambiente acadêmico, porque seja você um administrador, seja você um executivo, um diretor de uma empresa, a qualquer momento você vai se deparar com a necessidade de escolher uma solução dessa magnitude para o seu negócio, né? E com certeza você vivenciar essa experiência vai fazer parte da sua carreira profissional, né? Por isso que o tema que você traz aqui, a sua audiência é uma audiência mista, onde tem alunos, tem executivos, tem diretores de empresas, né? E vai ser muito pertinente para que essas pessoas se preparem para um futuro que pode acontecer a qualquer momento, ou, de repente, para reforçar o conhecimento que já teve lá no passado, né? E saindo um pouco da terminologia do RP, o grande propósito de um bom RP dentro de uma organização é ele maximizar os seus recursos, não é? É fazer com que a empresa olhe para o futuro, para a gestão do seu futuro, do seu negócio, né? Por isso que esses RPs, eles são tão gigantes e eles vêm para poder integrar toda a área de departamento, todas as áreas e departamentos de uma empresa, seja ela que segmento for, tá? Por isso Entendi. Ô, Selma, desculpa interromper rapidinho. Você tocou num ponto aí, e aí é um ponto que, por exemplo, eu vejo também algumas vezes no mercado. Sabemos que várias propostas, inclusive, de sistemas de informações gerenciais, eles visam atender a públicos diferentes. Mas, e claro, também, algumas vezes, existe um certo marketing, né, para a área de vendas, um fortalecimento, empregar essa sigla na venda de uma RP. Então, o que você poderia, por exemplo, me dizer o seguinte, no momento que o cara está dizendo, ou a empresa está oferecendo um RP, a gente pode considerar, por exemplo, qual seria o critério para considerar de fato um software como RP? Eu vejo isso muito forte no mercado. Eu acredito que não é diferente aí na sua região também, né? Você sabe aquela brincadeira ali que diz assim, muita calma nessa hora? Sim. É o que a gente precisa ter na hora que vai escolher um RP, né? Qualquer desenvolvedor de software, ele pode parar e desenvolver uma aplicação e dar um nome a ele e colocá-lo na categoria que ele bem entender. Tá? É o que muitas vezes acontece no mercado. Você cria um produto e diz que é um RP, mas que no fundo, ele não tem a característica, ele não nasceu pronto, preparado para ser de fato um RP, né? Um software, para ser um RP, ele tem que atender a maioria dos processos de uma empresa. Desde a área de suprimentos, desde a área financeira, a área contábil da empresa, a área de recursos humanos. Todo o RP ele tem que abranger a maioria dos departamentos de uma empresa, tá? E aí o que acontece? Muitas pessoas, por uma iniciativa própria, por uma estratégia de marketing, vai lá, nomeia o teu produto como um RP, e muitas vezes ele não é um RP, e aí você compra um produto achando que é uma coisa e na verdade é outra, né? E só pegando o gancho da tua pergunta e juntando com a outra resposta, o que acontece? Um RP, ele precisa conversar com a regra de negócio da tua empresa. Não é? Não adianta você comprar um RP, vamos imaginar que você é do ambiente de farmácia, você compra um RP que ele não atende à regra de negócio no ambiente de farmácia, por exemplo. Você está correndo um sério risco nesse investimento, né? Porque o software ele vai exigir de vocês muita customização. E quando você fala de customização, você está investindo muito mais, né? Você cai aí no buraco negro, aonde você não sabe onde é que vai parar o teu investimento. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de escolher uma aplicação dessa envergadura.
Ô, Selmo, assim, inclusive, você trouxe um ponto, né, e uma palavra que é uma palavra para a área de tecnologia muito comum, né, customizar, né? A customização, hoje, digamos assim, seria algo do ponto de vista de você tentar transformar, né, ou adequar aquele software a vários processos que tem dentro da empresa. E aí, por exemplo, isso causa algumas vezes para alguns diretores um certo desconforto também, porque ele começa a perceber mais dificuldade de adequação, né? Então, por exemplo, nesse caso especificamente, fica difícil dele perceber os reais benefícios de adoção do RP, porque esse processo da implantação pode se tornar um processo doloroso, um processo que tem um alto custo, né? Acaba gerando muito mais a ideia de custo do que percepção de investimento. Então, eu imagine, por exemplo, eu sou um diretor de uma empresa e estou buscando algo desse tipo. Como é que eu vou, por exemplo, perceber benefícios justamente para implementar o RP ou, como muita gente faz, acaba tendo várias soluções, vamos dizer assim, planilhas, banco de dados isolados. Eu queria que você comentasse um pouco relacionado justamente a isso, trazendo, já que você trouxe customização, custo e perceber benefício. Como isso é possível? Então, Grande escolher um RP, eu costumo usar uma analogia um pouco grosseira, que é muito parecida como você escolher alguém para casar. Você tem que olhar muito bem a reputação, você tem que olhar os valores, você tem que olhar os princípios e olhar para onde esse fornecedor está querendo ancorar lá na frente esse produto, né? Por isso que você precisa escolher muito bem um produto como esse. E quando você adquire, você como diretor da empresa, você como executivo, você adquire uma solução que ela não conversa com a regra de negócio da sua empresa, o que vai acontecer? Você vai investir muito caro para criar dentro do software um monte de puxadinho, né, para poder atender a regra de negócio da sua empresa. E essas customizações, de modo geral, elas são muito caras, né? E existe um outro ponto que é necessário considerar, que é o seguinte: quando você contrata uma empresa, um fornecedor de um software dessa envergadura, que não ele é especialista dentro do seu segmento, o que vai acontecer? Você vai ter que bancar o conhecimento daquele profissional, você vai bancar todo o investimento para aquele técnico, para aquele consultor. Primeiro, ele aprender a sua regra de negócio, para depois ele tentar implementar isso na sua empresa. Tá? Só por aí você imagina a série de riscos que uma empresa passa se ela não adotar critérios muito específicos que ajudem a afastar o risco desse investimento. Por mais que eu fale, por mais que você fale, Cláudia também, em a gente trazer métodos, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente, sobre como você escolher um RP, tudo que a gente falar aqui só vai ajudar a afastar o risco de um investimento dessa envergadura, um investimento desse porte, tá? Para que você não tome grandes prejuízos lá na frente, né? Eu espero ter respondido a sua pergunta ali. Ótimo. Eu vou acrescentar um ponto aí, Selma, que é bastante pertinente, que é também um grande balizador, o benefício dele entender como isso vai alinhar o processo da empresa. Porque esse é talvez um dos maiores desafios, é você, por exemplo, não participar, né, talvez até do processo de ajuste participar do ajuste de processo para adequação. Quando não existem esses processos bem alinhados, fica mais difícil, então, também o gestor perceber, né, o benefício de ter adquirido a solução. Porque já começou, talvez, um projeto errado, né? Não, perfeito, perfeito. E assim, como eu falei, quem adquire um RP, ele está olhando para o futuro. Ele está olhando para um aumento dos seus controles, ele está olhando para um aumento da sua gestão. E o grande propósito do RP é ele produzir redução de custos, aumento da produtividade e um realinhamento dos seus processos. Esse que é a grande chave para você poder pensar em ter uma solução dessa envergadura no teu negócio. Entende? Então, beleza. Eu vou jogar mais uma bomba na sua mão, né? Então, vou pensar, por exemplo, na seguinte hipótese, né?
a escolha sendo mal feita, o que é que vai acontecer então? Desculpa, não entendi a pergunta. A escolha sendo mal feita, o que é que vai acontecer então? As consequências aí são drásticas aí nesse ponto, tá? Tanto você pode ter uma perda da sua credibilidade, da sua empresa perante o mercado, o diretor vai ter uma perda da credibilidade dele perante os seus colaboradores, seus parceiros, não é? E sem contar que você vai perder muito dinheiro, né? Se você me permite, Ari, e a sua audiência também, me veio agora à mente uma empresa local aqui muito conhecida, aonde ela fez uma aquisição de uma solução que é conhecida mundialmente por todo mundo. Por questões éticas, eu não vou citar o nome, mas essa empresa investiu 5 milhões de reais em um produto que ele não conversava com o segmento dele. Tá? O que acontece? O projeto não deu certo. Mas aí eu pergunto para você, pergunto para a Cláudia, você na condição de um executivo, você assumiria para um colega que você fez um investimento errado de 5 milhões de reais? Obviamente que não, né? E é esse cuidado que a gente tem que ter, né? É você poder ter uma solução que, de fato, traga esses benefícios e que ajude, de fato, a empresa a se posicionar diante do mercado de uma forma totalmente diferente e que ela possa, inclusive, se tornar mais competitiva também após a implementação dessas soluções. Então, Selma, é engraçado como uma coisa vai puxando outra. Eu vou provocar isso porque acaba, digamos assim, impactando bastante. Então, eu vejo, inclusive, nesse processo, até com diz respeito à escolha, a questão também da proposta, né? Porque você, imagina, já que eu fiz a pergunta como diretor, eu não vou escolher o primeiro RP, porque eu estou na necessidade, eu preciso fazer um processo, inclusive, de análise, visita. Aí eu queria que você, então, por exemplo, dissesse o seguinte, nesse caso, como seria essa ideia da proposta? Então, outras empresas, elas apresentam propostas distintas. Imagine eu, como diretor, num processo como esse. Cada um vai me trazer, por exemplo, uma proposta diferente. Como é que fica, por exemplo, a percepção do diretor para ele poder, pelo menos assim, poxa, esse daqui seria, digamos assim, um caminho a seguir? Porque, como você me falou, decidir por um sistema. Eu tive, na verdade, um cliente que ele não foi com essa envergadura em relação a valores, mas foi pouco mais de 1.200.000 no segmento de distribuição e atacado. Então, ele passou pelo mesmo processo. Só que, aí eu posso falar, porque no caso foi algo que eu acompanhei, né, foi justamente na escolha. Então, como é que ele, por exemplo, poderia ter evitado isso pelas propostas que estavam chegando? Então, não houve realmente até uma análise coerente em relação à apresentação, talvez o problema foi até a apresentação, né? E aí, qual a sua opinião em relação a isso? Já que você é um consultor também na área e oferece esse tipo de solução a nível de proposta, né? Óbvio. A sua pergunta, Ari, se responde com uma palavra muito simples: método. Não se escolhe um RP para uma empresa sem método. Não se escolhe um consultor para uma empresa que não tenha acoplado dentro do seu background método para poder tomar uma decisão, tá? E a primeira coisa que a empresa precisa fazer é olhar para dentro. Olhar para dentro. Antes de qualquer coisa, precisamos olhar para dentro. E o que é esse olhar para dentro? Aonde que nós desejamos chegar pós implementação de uma solução como essa? E aí precisa se fazer um trabalho interno a 4 mãos, a 10 mãos que seja, todo mundo possa chegar a um único consenso do que a empresa deseja chegar adiante. Uma vez feito isso, é super importante a empresa criar um comitê interno de decisores. Legal. Criar um comitê interno de decisores que sejam representados pelas melhores pessoas que tem dentro daquela empresa. Tá? E aí, e digo mais, essas pessoas devem compor áreas específicas dentro da sua empresa. Por exemplo, se nós estamos falando de uma construtora, é super importante nesse comitê você ter a sua melhor pessoa da área de engenharia, da área de suprimentos, da área financeira, da área imobiliária, da área contábil, e assim sucessivamente, para que essas pessoas consigam ajudar nesse processo
de tomada de decisão. Um grande erro que a gente vê muito acontecendo por aí é que muitos diretores acham que esse é um caminho muito insólito, né? Muito solitário nesse percurso. Eu até costumo brincar que a pessoa menos indicada para tomar a decisão pela escolha dessas soluções é o diretor da empresa. Eu até costumo brincar que ele cumpre muito bem aquele papel da Lady Kate, né? Lembra da Lady Kate, aquela que assinava o cheque, né? Assinava o cheque. Então, o diretor da empresa, ele cumpre muito bem esse papel de quem vai assinar o cheque do projeto. Mas ele não é a pessoa, unicamente a melhor pessoa para poder tomar essa decisão. É importante que ele divida esse desafio com seus colaboradores, para que esses colaboradores se sintam engajados nesse processo de escolha e todos consigam formar uma opinião única sobre as soluções que eles vão enxergar nessa jornada. Outro ponto também importante é a empresa contar com o auxílio de um consultor especializado nessa área. Sim. E quando eu digo especializado, eu não estou dizendo aqui que qualquer consultor ele vai ajudar a resolver o problema da empresa. Não é por aí. Esse cara tem que ter uma vivência e expertise dentro desse métier de como ajudar a escolher soluções para pequenas, médias e grandes empresas, né? E esse método ele vai poder ser destrinchado em um conjunto de etapas que você vai conseguir ter métricas muito pontuais que te ajudem a dizer, não, tal fornecedor nos ajuda a afastar o risco desse investimento. E aí a coisa fica mais, o processo fica mais sério e com mais chance de dar certo também. Selmo, só um parênteses. Vocês estão falando de propostas, sobre o método, e assim, eu tenho uma curiosidade. A gente tem que ter, o gestor ele precisa ter um cuidado específico, tem um checklist a ser seguido para que possa escolher esse ERP? Sim, esse checklist ele vai compor esse método, Carol. Desculpa, Cláudia. Sim. Ele vai compor esse método, que passa pela contratação de uma consultoria, pela formação do comitê. Você tem que fazer primeiro esse diagnóstico. Você vai ao mercado enxergar quais são os fornecedores que, porventura, conversam com a tua regra de negócio. Em cima disso, você vai estudar, criar uma análise qualitativa, quantitativa, tecnológica, financeira, para que você possa formar uma opinião sobre o produto. E aí você vai fazer visita a esses fornecedores, você vai fazer visita a clientes desses fornecedores, em loco mesmo, eu falo em loco, para poder constatar o quanto esses produtos e essa equipe estão, de fato, entregando o resultado que as empresas precisam. Ô, Selmo, a gente está com um tempo legal ainda, e eu queria, por exemplo, aproveitar uma situação, porque é o seguinte, você comentou principalmente, né, de existir uma metodologia. Eu acho isso é fantástico, né, para qualquer processo realmente de implantação ele ter sucesso, porque a metodologia consiste justamente desses métodos que você acabou falando. Agora, observe a questão que você frisa, né, e eu vou reforçar, porque é o seguinte, como essa discussão, como eu também tenho um ambiente acadêmico, né, trago essa discussão para alguns alunos, né, e também não só na graduação, como na pós, inclusive boa parte dos meus alunos também são alunos de pós-graduação, que já estão, inclusive, fazendo gestão de empresas, são empreendedores, assim como nós, mas não fica muitas vezes claro para alguns deles quando nós falamos do tal do comitê, a importância de ter esse comitê. Ou seja, você falou aí, por exemplo, do segmento de construção civil, que é um dos expertise, inclusive, da sua carteira de clientes. Eu trouxe, por exemplo, um dos cases, o segmento de distribuição em atacado. E eu vejo, por exemplo, o quanto é importante a escolha de um RP, inclusive, colocar profissionais da área de logística. Por quê? Porque eles entendem do processo. O grande problema da implantação de um RP, o sucesso do RP,
ele está muito associado a não ter profissionais, como você já tem dito, mas não é um profissional apenas porque ele está ocupando a cadeira. Né? Então, a gente fala, por exemplo, você é conhecedor disso, quando nós falamos da gestão da cadeia de suprimentos, nós estamos discutindo em todo o processo. Então, existem diversos agentes a serem, digamos, inseridos. Então, eu não posso, por exemplo, partir do pressuposto que eu vou escolher um RP e não coloco na sala, né, os principais agentes, os realizadores. Aí é por isso que é tão importante, pessoal. Vocês que estão aí nos acompanhando, né, mais uma vez, obrigado aí, curtam, compartilhem. Eu percebo, por exemplo, assim, não fica claro os papéis dentro dos 3 níveis hierárquicos. Né? Você falou, não é o diretor que escolhe o dono da empresa, porque ele está lá no estratégico, ele que bate, vamos dizer assim, a mão na mesa. É porque a mão na mesa, hoje, a interpretação é outra. Né? Eu queria depois até que você falasse sobre um termo que eu lembro dessa mão na mesa. Quantas vezes a gente comentou sobre isso, a gente ainda tem um tempinho para falar, porque o comitê, ele está principalmente no nível tático da organização. E esse nível tático, olhando de cima da pirâmide, estratégico, tático operacional, ele é quem faz o elo da execução e da estratégia. Então, fala um pouco aí dessa questão, por exemplo, da necessidade de ter o gestor, diretor, por exemplo, que ele assina o cheque, como você já me falou, mas o gestor que bate a mão na mesa. Eu lembro dessa coisa que você falava e agora me veio à tona aí. Fala um pouco sobre isso aí, que inclusive faz parte, talvez, do método, né? Ou da aplicação do método. Fala um pouco para a gente aí. Então, Ari, como nós estamos falando aqui, a escolha por uma solução como essa, ela é top-down, né? Ela nasce, muitas vezes ela parte do principal executivo da empresa e ela vai para a camada mais baixa da empresa também, né? O que acontece? O diretor, ele pode contribuir muito nesse processo, mas é importante que haja esse comitê e dentro desse comitê você tenha pessoas especialistas na empresa que naveguem muito bem sobre essas 3 camadas, que é a área estratégica, a tática e a operacional, né? Isso aí é super importante que esse comitê venha oriundo dessa base, porque eles estão, na verdade, eles passam por dificuldades muitas vezes que o diretor da empresa ele não consegue perceber, porque não é ele que aperta o botão, muitas vezes, lá na parte final do processo. E muitas vezes ele não consegue identificar as dores que aquela pessoa, aquele profissional lá na ponta, ele vive. Um exemplo simples. Muitas vezes o diretor pede um determinado relatório e um determinado colaborador não consegue dar para ele, não consegue oferecer esse relatório de volta. Por quê? Porque muitas vezes a aplicação ela não tem condições de oferecer esse recurso. Mas aí o dono da empresa, desconhecendo que o software não dispõe isso, acaba trazendo para a gestão do seu negócio um monte de planilhas, um monte de arquivos auxiliares que precisam trabalhar em paralelo com o RP para atender as demandas gerenciais daquele principal executivo da empresa. Entende? Por isso que o mix dessa camada de profissionais é tão importante nesse processo de decisão. Nem o dono pode ficar tomando a decisão sozinha, nem essa camada do comitê sozinho. E um outro erro também que muitos donos de empresa cometem é que acabam alocando um homem de informática, um cara do CPD, para tomar essa decisão. E muitas vezes esse cara não tem um skill necessário que ajude a empresa a de fato, escolher uma solução dessa envergadura. Porque ele não conhece de regra de negócio. Ele conhece muito de bits e de bytes, né, que não conecta muito com a regra de negócio da empresa. Com isso, ele não consegue ajudar muita coisa. Olha, você falando isso me traz uma lembrança, né, de um projeto, inclusive, que compartilhamos, que só foi possível, digamos assim, existir a minha participação porque eu não tinha formação apenas na área de tecnologia. A área de administração especializada nisso foi
foi necessário para poder ter esse suporte. Ou seja, essa visão, inclusive, eu trago isso também para alguns. Eu tenho alunos hoje, inclusive, Selma, que eles são alunos de curso de sistemas de informação, mas eles estão dentro da sala de aula, dividindo o espaço com alunos de administração, que são, inclusive, alunos dessa mesma turma, numa disciplina que é planejamento estratégico. Ou seja, o que a gente tem dito? Não há solução que possa ser mais aderente, certo? Se não for aderente ao negócio. E é uma grande coisa, uma grande situação, inclusive, eu sempre digo isso, olha, um software, muitas vezes, como proposta de RP, ele é um RP para aquele segmento. Não tente colocar, por exemplo, um software de RP, né, como a gente já deu o exemplo da área do segmento de atacado distribuidor, fazer com que ele funcione dentro de uma construtora, né, uma imobiliária, algo do tipo. Isso não vai funcionar. São regras de negócio distintas. Ou seja, a concepção do software, do sistema, foi feita de forma, né, totalmente diferenciada do negócio. E eu vejo isso algumas vezes por questão até de entendimento, por ser mais barato, querer descer, fazer com que isso desça de qualquer forma, como diz o termo, de goela abaixo, e vai gastar o dinheiro. Ou seja, não é investimento, se tornou um grande custo e frustração. Quem assume o erro? Pois é. Né? Mais uma vez, Ali, eu vou me apropriar do teu exemplo para dar um outro exemplo, que é o seguinte. Por que muitos projetos eles naufragam? Né? Por que não dão certo na maioria das vezes? Muitos executivos, diretores de empresa, eles se prepararam ao longo da vida para poder comprarem grandes casas para morarem, saberem escolher bons carros para poder passear com a família, escolher muito bem a escola dos filhos, mas a maioria dos diretores da empresa não conhece regras para escolher um software de gestão para o seu negócio. Ele não se preparou ao longo da vida para entender que tecnologia hoje ele é o meio e não mais o fim de um processo. Né? Ele caminha dia a dia com tudo que o diretor da empresa ele pretende fazer no seu futuro. Por isso que você se apropriar, seja de uma consultoria interna, seja de uma consultoria, de um comitê, um apoio de um comitê, tudo isso junto só vai ajudar a afastar os riscos de um investimento. Tá certo? Meninos, eu desativei os comentários para que as pessoas possam focar mais na discussão sobre o tema, tá bem? Pessoal, eu vou pedir para vocês clicarem nessa setinha, encaminharem para mais pessoas estarem consumindo esse conteúdo, tá bem? Eu já vou ativar os comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, serão muito bem-vindos, tá bem? Já eu já vou ativar os comentários novamente. Selma, você está... Olha só. De repente, alguém aí já pode ter até alguma pergunta, né? Sim, vou ativar aqui. De repente alguém já pode ter alguma pergunta aí para fazer. Mas enquanto isso, por exemplo, já não está acontecendo, aproveitar aqui, a gente já está chegando já quase no final. Você, por exemplo, você aí que está, né, vamos dizer, no segmento, a gente acaba também, Selma, tendo um papel muito de mentoria, né? Quando nós fazemos isso, que nós estamos fazendo isso talvez num curto espaço de tempo, já pode ser um trabalho, pelo menos, de mentoria. Algumas pessoas conseguem se enxergar, talvez até desejando um dia ser consultor empresarial, um empreendedor, alguma coisa desse tipo. Já tem até uma pergunta aí, rapidinho. Me diga uma coisa, você acha que existe alguma... sei lá, o que você diria para uma pessoa que está buscando agora, inclusive, uma formação na área de consultoria e empreendedoria? Tem alguma receita, digamos, para ele ter um sucesso? Talvez até, e quem sabe ser um especialista nessa área, né? O que você diria? Porque ouvir você aí, para mim, também é um aprendizado, tá?
Amigo, eu que aprendo com você todos os dias, você sabe disso. Que isso, cara. Daqui a pouco a gente pode até deixar a Cláudia conduzir, a Cláudia conduzir, porque senão vai ficar uma rasgação de seda enorme entre nós dois aqui, viu? Então, Então, Ari, estudar. Hoje, diferente de 25 anos atrás, quando eu comecei, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu estive no local certo, no momento certo, que tudo estava acontecendo no Brasil, né? Eu vi muitos processos de M&A acontecendo, né? O processo de fusões e aquisições de empresa. Eu vi as grandes empresas de software de gestão nascerem, né? Nos quais eu aprendi a conviver com esse pessoal e me ajudaram a formar meu skill profissional que eu tenho até hoje, né? também tive, cara. Mas diferente daquela época, hoje a gente tem um material muito vasto na internet. Você hoje pode pesquisar muito dentro do YouTube, você pode pesquisar muito em livros. Hoje tem livros muito bacanas para você poder pesquisar. E se você puder estar próximo de uma empresa de consultoria que já faz esse tipo de trabalho, consequentemente você vai ser mordido pela mosca azul e vai aprender cada vez mais, né? Entendi. Ô, Selma, é importante hoje você falar isso, né? Eu tive, assim, uma base e pessoas, isso é importante, que fizeram parte da minha história, né? Aí eu vou rasgar a seda também para você, há mais de 10 anos, a gente tem esse contato, mas eu não posso deixar de agradecer, inclusive, né, as pessoas com quem eu tive contato, né, da Speed Informática, a qual Luciano, seu Júlio, Léo, Aldir, nossa, uma família com quem hoje eu, com certeza, eu agradeço e agradeço a Deus também, primeiramente, por ter me colocado próximo de pessoas assim, né? Então, a gente poder estar hoje eu estar dividindo esse espaço com você e com quem todos os dias já acorda de manhã, né? A minha parceira aí, ó, ela vai dar um sorriso, Cláudia. A gente tem, vamos dizer assim, colocado uma ideia muito forte, que é a ideia do propósito, né? Não foram pessoas que se uniram, foram propósitos que se uniram em prol desse projeto hoje chamado de AC, que a gente tem recebido um feedback muito, digamos assim, muito importante das pessoas por se sentirem realmente que é algo verdadeiro, algo transparente, essa proposta. Então, aí tem uma pergunta da Carol, para a gente não deixar. A Carol faz exatamente a seguinte pergunta, Céu. Quais os maiores erros na tentativa de escolher um sistema de ERP? Aline, brigadão aí, Aline Amorim, nossa, essa mentora também aí na minha vida aí. Seja bem-vinda, obrigado. Sim, Selma. Então, Ari, um dos maiores erros, a gente poderia elencar aqui uma quantidade aqui infinita de erros que uma empresa pode cometer ao não escolher bem. Mas eu vou tentar resumir ao máximo só alguns pontos que eu considero importantes. A primeira delas é que muitos empresários ainda compram um ERP baseado em revista. Ele olhou numa revista, um software, ele está fazendo uma viagem de avião e entre suas cadeiras tem uma revista que sempre fala sobre um ERP. Ele acha que aquele ERP é bom para a empresa dele, não consulta a sua base, acaba fechando o negócio e lá na frente ele vai ter um resultado que não é interessante. Outro erro também grotesco é quando o ERP, e a gente já falou aqui, ele não conversa com a regra de negócio da sua empresa. Não é? Para que eu vou adquirir uma solução que não conversa com o meu negócio? Eu vou entrar naquele viés da customização, vou pagar muito caro. Esse é um projeto que ele tem hora para começar e não tem dia para terminar. E sem contar que vai chegar uma hora que você não vai ter como financiar o investimento nessa envergadura. Eu considero, Ari, esses pontos. Outro ponto também é você saber com quem você está lidando dentro do teu processo de implantação. Você precisa conhecer quais são os consultores que, de fato, vão atuar dentro do teu projeto, dentro da tua empresa, durante aquela jornada, aquele período, durante a aplicação vai ser implantada. É fundamental você ter essa composição de elementos para que, mais uma vez, você consiga estar afastando o risco desse investimento. Perfeito. Selma, você fala aí de parceria, né? Inclusive, eu quero registrar também a participação de Walter aí da Poli 3, um grande parceiro também de
de trabalho. Walter, brigadão aí pela participação, né? Ter nos apoiado também aí no nosso projeto. E tem mais uma perguntinha aí do Ionas, né? Ionas pergunta, né, como convencer um pequeno empresário a adquirir um sistema de ERP? Esse sobrenome é bem particular, né? Ionas Mariano, alguma semelhança muito boa. Você ajuda a esse pequeno empresário quando você não tenta vender nada para ele. O segredo não é você vender. O segredo é você ajudar ele a comprar. E quando eu digo ajudar ele a comprar, você está dando para ele elementos que ele desconhecem. Você dá para ele variáveis que muitas vezes passam por uma visão despercebida desses diretores de pequeno porte. E aí você ajuda esse pessoal a tomar uma decisão. Muitas vezes você tem que fazer dois papéis. Um papel do vendedor, muitas vezes, e um papel do consultor para poder ajudar a clarear algumas variáveis que com certeza ele não domina. Perfeito. Ótimo. Perfeito, perfeito. Tem mais alguma pergunta, Cal? Você conseguiu aí, porque acaba a gente focando no... Tenho, sim. Tem uma aqui foi enviado pela tarde no nosso WhatsApp. Sim, fala aí. Bom, os cuidados para a escolha do RP só são para empresas grandes? Eu acho que vocês já responderam, mas como é bem específica, vocês acabaram de falar, né, para pequenas empresas de pequeno porte? Na verdade, o cuidado é o mesmo. Porque seja pequena, média ou grande, essa empresa ela vai passar por um desprendimento de um investimento. Claro que são proporções totalmente diferentes em termos de investimento. Mas é super importante que essas empresas também tenham um mínimo de um método possível que ajude a afastar a chance desse projeto não dar certo. Claro que, pensando numa empresa menor, né, ela navega, por exemplo, como uma lancha rápida. Caso alguma coisa não dê certo nesse projeto, rapidamente ela pode desfazer aquele investimento e investir em outra, baseado na proporção financeira que ela se propôs. Mas quando a gente está falando de uma empresa grande, que já tem uma outra envergadura de porte, ela se comporta como um transatlântico. Para ela poder fazer uma curva e redefinir a rota desse investimento, é muito mais difícil. Mas, sendo qualquer uma delas, a importância de você adotar critérios e cuidados são os mesmos. Foi interessante que Jamile, bem-vinda, Jamile, uma dúvida bem semelhante à dela. Ótimo. Né? Sandra, Juliane, sejam muito bem-vindas também. Essa pergunta, oi Jean, tudo bem? Obrigado aí pela participação, mais uma vez, assíduo aí nas nossas lives. Muito obrigado aí pelo apoio que você tem dado. Interessante que é sempre talvez a pergunta, né, de várias situações, porque você fica imaginando, né, que gestão é só para grande empresa, e não é. Toda empresa ela pode ter gestão. E o software, na verdade, o ERP, ele dá suporte justamente aos processos de gestão. Me permita só lhe dizer uma coisa. Convivendo durante todos esses anos com empresas nacionais, multinacionais, tanto fazendo parte do grupo como colaborador ou vendendo para grupos dessa envergadura, eu me deparei com a seguinte questão. Uma seguinte afirmação, na verdade. Não existe para mim empresa pequena, média ou grande. Existe mentalidade pequena. Eu já cansei de vender um RP para uma empresa muito pequena, mas quando você adentrava aquela empresa, os conceitos que aqueles empresários tinham eram muito maiores do que empresas já consolidadas há tantos anos no mercado. Por isso que eu sou apaixonado, não pelo porte da empresa, nada disso, pelo número de funcionários, mas o que me motiva a um projeto, o que me motiva dentro daquela empresa é a capacidade que aquela empresa quer se deslocar de um ponto zero para um ponto 1000 em determinada quantidade de tempo. Exatamente. Ninguém começa grande, né, Céu? Ninguém. Né? A gente começa com um sonho
para se tornar realidade. Então, as empresas, elas, na verdade, elas se tornam grandes por acreditar naquilo, né? Eu estou aqui, inclusive, com algumas frases que representam exatamente isso aqui atrás, né? Desses quadros aqui. Ou seja, você precisa vitaminar, né, a empresa com soluções que possam ser aderentes ao negócio e que possam, digamos, dar suporte. Teve mais Celso, algum? tem outra dúvida aqui de Carol. Quais os profissionais fundamentais para a condução da implantação do sistema? Todos, todos profissionais da empresa, aqueles que tenham um skill mais apropriado e que conheçam, de fato, os processos daquele negócio. Tá? Por exemplo, um gerente de um determinado departamento financeiro, ele conhece como ninguém, ou pelo menos é para conhecer como ninguém, como é que funciona toda a regra de negócio daquele departamento. A mesma coisa no departamento de suprimentos, uma contabilidade, por exemplo. Você tem que ter dentro desse comitê as suas melhores cabeças, né, que te ajudem nesse processo de formação de decisão. Não cabe aqui elencar, por exemplo, a formação da pessoa, se tem ou não formação. Não. O que mais conta é o quanto essa pessoa conhece do seu departamento e o quanto ele sabe, o quanto aquele departamento se conecta com outro departamento. Por que isso? Porque o que o RP ele vai trazer para a empresa é uma nova conexão entre esses departamentos. Porque a partir do momento que a gente está querendo reduzir custos e aumentar a produtividade, como eu falei, a gente está tentando evitar a coisa do retrabalho dentro da empresa. E o RP, ele cumpre esse papel de ajudar a empresa a eliminar esse retrabalho. E você só consegue fazer isso, claro, se os departamentos estiverem integrados. Caso contrário, isso torna impossível. Outro ponto importante também, desculpa, Carol, já passo para você já, Cláudia, desculpa, já passo para você. Outro ponto importante também é você estar conectado com a tecnologia. O RP ele precisa estar preparado para futuras tecnologias que vai vir pela frente. E não você simplesmente comprar uma solução baseada em modinha que vai atender somente a esse momento agora, mas que quando chegar daqui a 5, 10 anos, você vai precisar trocar essa aplicação por outra, porque o fornecedor não acompanhou a evolução desse produto. Esse é um grande erro que muitas empresas cometem em não avaliar dentro do seu book aí de questionários, avaliar esses fornecedores. Bom, gente, muito bom. Carol aí agradecendo. Cláudia ia falar, Ari, desculpa. Ah, joia. É isso, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que nós já estamos, infelizmente, já estamos chegando para a gente cumprir, inclusive, com o nosso horário. Passar aqui a palavra para a Cláudia e depois eu tenho uma última consideração. Fica à vontade, Cláudia. Bom, na verdade, eu queria propor para vocês fazer algumas considerações finais. E Selmo, empreender é transformador. Empreender transforma. Então, eu queria saber de você, para você, o que é sucesso? Sucesso para mim, Cláudia, é você conquistar tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Que é família, amigos e amor. Nada disso o dinheiro compra. O sucesso, ele passa diretamente por aí. Para mim, isso é sucesso. E você finaliza com que frase? Eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu carrego comigo de uma forma muito marcante, uma frase do Nelson Mandela que diz o seguinte: na vida eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha, frase forte, gostei. Eu acho que gente, falando assim, eu fico até de certa forma um pouco emocionado, porque minha primeira entrega realmente é essa aí, Selma, essa frase. Acho que você resumiu, né? Eu nunca perco nada, e principalmente quando eu ajudo alguém, quando eu me proponho a fazer algo por alguém. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, Selma, na verdade é isso, né? A gente não está perdendo tempo, né? A gente está aqui ganhando, né? Porque a gente está ajudando outras pessoas, né? A conhecer. E eu gostaria
de deixar também assim, né, um agradecimento especial a Deus por esse momento tão significativo, né? A gente tem um propósito, volto a dizer. Então, assim, para as pessoas que acreditam, principalmente, né, respeitando o crédito de cada um, é claro, mas eu quero agradecer justamente a Deus por esse momento, né? Quando isso é muito forte, quando nós falamos, o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Então, eu estou, digamos assim, colocando ainda mais significado a essa frase, Selma. Porque a gente, na verdade, assim, não nos falta nada quando a gente deseja fazer o bem ao outro. E é isso que é o propósito de nós estarmos aqui, né? O sucesso, gente, ele só vem antes do trabalho por uma simples relação de ordem alfabética. Então, vamos trabalhar, vamos estudar. A você aí, meus alunos, alguns mentorados, alguns clientes, amigos, parceiros, família que a gente constrói, né? E que é isso que torna a gente, digamos assim, ainda mais ávidos, né, por conhecimento, né? O dinheiro é o resultado daquilo, por exemplo, que você faz de bom para alguém. Ele não traz realmente felicidades, né? Então, estou vendo aqui, inclusive, quando eu falo família, meu primo está aí, grande Rocklando, prazer enorme, né? A gente que se vê tão pouco, mas só de você estar aqui eu estou muito feliz também. Um grande abraço aí a essa família linda também, meus filhos, tá bom? Então, gente, vou estar encerrando aqui. Selma, grande amigo, grande parceiro, né? Eu saúdo assim, eu quero dar uma salva de palmas, né? Para nós, para a Cláudia, para todos os que estão participando e dizer para vocês assim, que essa é só uma primeira das lives especiais. Selma, você vai ser sempre bem-vindo, cara. Sim. A gente aprende aqui, né? Esse palco hoje aqui foi para a gente, na verdade, quem ganha realmente é esse público que teve aqui o prestígio, né, de estar, inclusive, conhecendo um pouco mais do Selma, conhecendo um pouco mais da AC. Gente, e vou dizer, é só o começo. Nós estamos aí com muita coisa, aí, projetos que vai fazer realmente a diferença. Nós não estamos aqui apenas para fazer mais do mesmo. Nós estamos aqui para ser inovadores e provedores de soluções. Não é à toa que nós somos a AC Soluções, tá? Um grande abraço, muito obrigado aí a todos. Deixa eu me despedir do pessoal agora, também. Eu queria falar uma coisa também. Agradecer a todos, todos os presentes. Hoje, feriado, estão todos aqui conosco nessa noite. Agradecer a Selma, muito obrigada por fazer parte aqui da nossa noite, né? Por nos celebrar conosco esse conhecimento, essa noite. Então, assim, eu queria dizer uma coisa. Por que Selma está aqui hoje? Porque segura sozinhos essa. nós conseguimos ir mais rápido, mas cansamos e paramos. Mas juntos nós podemos ir mais longe e sempre. Então, Selma, obrigada a você. Ari, obrigada. Obrigada a todos os presentes. Ô, grande gente, abraço. eu tô me sentindo muito lisonjeado com palavras tão bonitas direcionadas a mim. Eu quero mais uma vez endossar o meu agradecimento a todos que estiveram aqui conosco até agora, em especial a Cláudia, a Ari, com tanta gentileza e generosidade de me permitir a gente dividir esse espaço aqui sobre um tema que é a minha cachaça durante tantos anos. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Eu não me preparei para vir para a live, eu me preparei para me divertir hoje. E estou saindo daqui hoje de alma lavada, sentindo muito satisfeito de ter participado dessa 1 hora aqui com vocês e trocando experiência e aprendendo cada vez mais com vocês também. Meu muito obrigado. Desculpem a todos que me acompanharam, que eu não citei o nome. É porque eu não estava vendo aqui ninguém que estava aparecendo, não estava podendo ver. Mas sintam-se todos abraçados e uma excelente noite a todos. Ok, brigadão, gente. Cláudia, agora as considerações finais é com você. Obrigado, viu?
Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Em breve, nós vamos... Acompanhe o nosso story, que em breve nós temos muito mais novidades. Os nossos projetos só estão começando. Muito mais convidados vocês vão ver aqui. Tá bem? Um grande abraço. Um abraço, boa noite.